Imagina você ter o fetiche mais normal possível, tipo sovaco peludo. Só que você acaba se esquecendo que tem esse superpoder. Então, eventualmente, você precisa redescobrir isso. Você em volta de todas as pessoas que você confia e do nada, alguém solta do sovaco cabeludo. Instantaneamente, pau duro. Ou seja, você provavelmente vai ser linchado e morto. Basicamente, foi a mesma coisa que aconteceu com o Subaru. O Subaru perdeu as memórias, mas somente as desse mundo. E pelo visto, algo aconteceu na biblioteca, o que fez com que ele perdesse as memórias. Então, tirando a teoria do Reid, todas as outras que eu falei no último vídeo ainda podem ter acontecido. Agora que nós temos uma visão do que aconteceu, ou pelo menos de como ele foi encontrado, nós conseguimos perceber que ele foi obviamente pra lá pra tentar achar algum livro que possa ajudar a derrotar o Reid. Nós conseguimos ver que tem alguns livros jogados no chão, mas o que chama mais atenção é que o Subaru tava caído no meio da biblioteca. Ou ele foi sentar ali pra ler, né, no meio, e algo aconteceu, ou ele foi pro meio da sala por outro motivo. Ou claro, alguém arrastou o corpo dele lá pro meio, provavelmente pra parecer mais descolado, né, formar uma Zaura caída. O jeito que a Emília dá um tapa na própria cara me faz querer ver ela dando tapa na minha bunda. Digo, na bunda dela. Bom, todo mundo sentiu a perda de memórias do Subaru, até mais que ele mesmo. Principalmente a Ran e o Julius, que meio que estão em um barco quase igual ao outro. O Julius tá num barco afundando com vários buracos e mais um foi adicionado. Já a Ran tá olhando da praia uma menina que tava sendo salva por um salva-vidas, mas do nada começa a afogar, porque o salva-vidas foi comido por um tubarão. Mas sim, nós conseguimos ver como os dois genuinamente são afetados com isso. É claro que não somente eles, a Beako quando ele não lembra do contrato e a Emília quando ele chama ela de Chan ao invés de Tan, mas querendo ou não, eles não podem fazer nada além de tentar resolver essa buceta. Então, eles precisam fazer aquilo, né? Se jogar de cabeça no poço. Não era literalmente. Tá, que porra foi essa? Quem foi o filho de uma puta que empurrou o Subaru? Supostamente não era pra ter mais ninguém na torre, então tem que ter sido um deles. Mas lembrando que os pombos entraram por uma passagem secreta, então pode muito bem ter outras passagens que a gente não conhece. Mas tirando essa possibilidade por enquanto, tem que ter sido um deles. Além da pergunta de quem foi, nós também temos que perguntar por que caralhos essa pessoa decidiu agora matar o Subaru. Mais uma vez, poderia ser um teste de um deles, como por exemplo a Ran, testando se realmente ele não se lembra de nada. Que não faria muito sentido, porque mesmo que ele estivesse mentindo sobre perder as memórias, não é como se ele fosse criar asas e sair voando igual um anjo. Meus votos vão pra 100% de certeza a Beako. Você consegue ver como ela ficou abalada quando ele esqueceu do contrato deles. Depois de toda aquela ladainha na segunda temporada, ele simplesmente se esqueceu de tudo que ele falou em menos de uma década. Mas tirando o que eu tenho certeza, vamos pensar na perspectiva do Subaru, onde ele acaba de acordar em outro mundo que ele supostamente já tá faz mais de um ano, com pessoas que ele não conhece. Agora, no meio delas, tem algum que só empurrou ele do nada. Eu gosto muito como eles retrataram o jeito que o Subaru começa a se sentir isolado na segunda vez que ele tem que refazer tudo, porque ele tá refazendo tudo, ele sabe tudo que vai acontecer, mas ninguém sabe, né, obviamente. E eu quero mencionar que o Subaru não pensar que ele foi empurrado na primeira vez, pode ser porque na novel, pelo que eu me lembro, pelo menos, dá a entender que ele tropeçou e caiu sozinho, por isso ele pode não ter desconfiado de ninguém de primeira, até ele escutar eles falando dele pelas costas. Bom, obviamente não só isso, né, o fato de ele ser empurrado mais uma vez ajuda muito e ele ficar maluco, e dessa vez de um jeito mais filho da puta possível, que novamente, se minhas memórias não estiverem do mesmo jeito da do Subaru, eu me lembro da pessoa que empurrou ele não ter usado muita força, por isso que ele acabou batendo nas escadas igual uma bolinha de ping-pong de um lado pro outro. Mas antes de prosseguir, muitas pessoas se questionaram por que caralhos ele fica voltando pra essa porra dessa escada, e meio que é normal ele se perder na primeira vez, porque ele simplesmente não conhece nada da torre, tanto que mais pra frente, quando ele tenta fugir, ele acaba saindo na sala do Reid. Mas por que ele volta mesmo depois de morrer? Na primeira vez, ele tava verificando o lugar que acabou o sonho, porque pra ele teve algum gatilho pro sonho profético simplesmente parar, e não ele ter morrido. Mas por que ele volta pra escada depois de ouvir todo mundo falando mal dele pelas costas? E isso é mais simples ainda. Como ele não conhece praticamente nada da torre, ele volta pro centro dela pra tentar entender aonde caralhos ele deveria ir pra fugir dessa putaria. E aí, a pessoa maldita, mais uma vez, chega pelas costas e manda ele voar. Bom, baseado somente no que a gente consegue ouvir, as únicas pessoas que não estão ali são a Meili e a Shaula. Mas elas podem muito bem estar lá, só que a gente não escuta elas falando, então não dá pra tirar muitas conclusões baseadas só nisso. E mesmo que a Shaula seja muito suspeita, eu ainda acho que a mais suspeita seria a própria assassina, que já tentou matar o Subaru antes, né? Considerando que esse é o começo pro nosso novo amigo Subaru, depois de apenas 2 mortes, ele já tá pensando nos pais dele, comparado com
antigo que demorou 2 temporadas pra sequer lembrar que os pais existem é meio estranho. Bom, pelo que eu vi na novel, ele já falava dos pais deles até na primeira temporada, só que foi cortado muitas vezes do mangá, do anime. E mais do que tudo, as situações são completamente diferentes entre o Subaru, que foi mandado pra esse mundo sem saber de nada, mas decide salvar essa elfa sexy, e o Subaru, que foi mandado pra esse mundo sem saber de nada e tá cercado de gente que ele não conhece, mas que conhece ele, e do nada alguém mata ele, enfia um rachis no intestino dele, joga uma escada abaixo. Obviamente ele vai pensar nos pais dele, até porque pra ele faz menos de 2 horas que ele tava com os pais, e agora tá sendo torturado sem nem saber o motivo nesse mundo que ele não conhece nada e nem ninguém. Já faz um tempo que a gente não vê o Subaru em um estado fudido desse, nem mesmo a mãe do Tapé aguentou e chamou ele de demônio depois desse último episódio. No final do episódio ele começa a sair da torre e instantaneamente a Shaula reage, liberando, ao invés dos 3 olhos, as 3 pupilas, que obviamente é porque ninguém pode sair da torre, mas o Subaru não sabe disso. A pergunta que nós precisamos fazer aqui é se ela vai matar todo mundo, ou só quem saiu da torre. Porque se ela matar todo mundo, seria um karma muito grande a Ran ter levado a Rain pra biblioteca justo nesse momento. E outra coisa muito importante é que dessa vez, como o Subaru saiu correndo assim que ele acordou, pra eles, ele simplesmente foi dormir e acordou louco. Eles não sabem que ele perdeu a memória. Por isso, faz mais sentido a Ran ter falado que sente pena da Rain, mesmo que seja bem cuzão da parte dela, né? Ainda faz um pouco mais de sentido do que ela só olhar pra ele e falar que ele é um filho da puta. E só pra finalizar, uma menção honrosa pra esse vídeo de react que eu assisti, que a mina acha que pode confiar no Raid e instantaneamente se arrepende. You're the one I trust most right now, to be honest. What the fuck? Bom, tudo nesse episódio foi 10 de 10, a trilha sonora, a animação, as reações do Subaru, principalmente o Seiyu que faz o Subaru. Obviamente a gente já sabia que ele é um GOAT, mas nesse episódio, puta que pariu, a cena que ele cai da escada é muito bom. É isso, né? O episódio... O melhor episódio dessa temporada só não vai ser melhor que o próximo. Ai, que doença mental que eu tenho.